Responsabilidade de apresentar um pouquinho sobre o Instituto Perdizes, tá bom? Gostaria de agradecer o convite da professora Carmen, da Georgia, também por ter feito toda a interlocução e obrigado pela parceria. O Interdisciplinar de Estudo de Álcool e Drogas, ele foi fundado em 1981 no Instituto de Psiquiatria do HCF do USP, hoje Instituto Perdizes, onde está sediado o GREA. O objetivo do GREA é desenvolver trabalhos na área de pesquisa, ensino, assistência e prevenção de álcool, tabaco e outras drogas. Em novembro de 2022, o GREA ele se mudou do Instituto de Psiquiatria para o antigo Hospital Cotoxó. Cotoxó ele foi desativado e foi reinaugurado em novembro de 2022 na Rua Cotoxó 1142, ali no Instituto Perdizes. O Instituto Perdizes ele é o 9º instituto do Hospital das Clínicas. Nós somos aí vinculados a uma linha de cuidados em 3 clínicas específicas. Nós temos uma clínica de transição de cuidados, de tratamento para álcool e outras drogas e também para cuidados paliativos. Temos tanto ambulatório de cuidados paliativos quanto enfermarias de cuidados paliativos. O Instituto Perdizes ele é um instituto 100% administrado pela uma UES, que é a Fundação Faculdade de Medicina. E a Fundação Faculdade de Medicina ela tem algumas parcerias com outros serviços, mas o Instituto Perdizes é 100%. Nós temos unidades de tratamento de álcool e drogas que as pessoas elas buscam hoje o atendimento através da regulação, através do CIRESP. E essa regulação, anteriormente, era realizada por demanda espontânea. Então nós tínhamos um WhatsApp que era feito, o contato prévio pela pessoa que estava interessada e posteriormente agora o Instituto Perdizes ele está funcionando através da CIRESP. Os pacientes eles chegam à unidade a partir de diversos encaminhamentos do CIRESP, seja unidade de urgência e emergência, seja unidade básica de saúde, tanto da região norte quanto da região oeste, também algumas unidades da região central. E nos primeiros atendimentos, ele é realizado um acompanhamento multiprofissional. Nós temos também uma equipe médica bastante presente, mas o foco numa abordagem multiprofissional, ele é feito em todo momento da assistência. Qual que é a singularidade que já tinha sido tratado aqui anteriormente, numa apresentação aqui no começo? Nós vamos observar a singularidade do paciente. Nós temos protocolos, nós temos a ferramenta do projeto terapêutico singular, mas nós também temos que avaliar a questão também da individualização do paciente. E esse paciente ele é uma pessoa que são provenientes de diversos territórios. Nós falamos numa cidade de São Paulo que geralmente as pessoas também que acessam os cuidados em saúde mental são provenientes de realidades que tenham muitas vezes a questão social muito presente. E também nós temos o atendimento a pessoas que são provenientes de contexto de situação de calçada, que sejam pessoas que também estavam vivenciando a rua. Então, eles acabam acessando as enfermarias pelo CIRESP e muitas das vezes nós recebemos nas enfermarias através do CIRESP. O que é? O CIRESP é o sistema de regulação que nós temos aqui no estado de São Paulo. Então, é o Sistema Integrado de Regulação do Estado de São Paulo, que muitos conhecem como CROSS. E todos os acompanhamentos, sejam feitos ambulatorial, seja feito também o acompanhamento nas unidades de internação ou no hospital dia, que nós vamos estar explicando do que se trata, nós estamos recebendo esses pacientes através desse sistema.
Hoje, as unidades de tratamento de álcool e outras drogas, atualmente no Instituto Perdizes, elas são estruturadas em três tipos e três modalidades de atendimento. O hospital dia, assistência ambulatorial e internação também hospitalar. O tratamento ele é feito todo voluntário, nessas três modalidades de tratamento que nós temos no Instituto Perdizes. E também nós levamos em consideração, muitas das vezes, a realidade que a pessoa traz, né? Nós temos questões epistemológicas que nós vamos avaliando em cada uma das realidades. Nós temos as questões também, muitas das vezes, que o paciente são provenientes de contexto de vulnerabilidade, seja social, de acesso ao saneamento básico, de pessoas também que, por vezes, não têm uma moradia fixa, têm os vínculos familiares fragilizados. E explicando cada modalidade de tratamento. Nós temos o Hospital Dia, ele é um modelo de assistência projetado para oferecer cuidados intermediários entre a internação e o atendimento ambulatorial. Geralmente, os pacientes eles permanecem por um período de 12 horas no nosso instituto e eles fazem um acompanhamento e tem um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar diariamente. Então, nós temos no Hospital Dia profissional de psicologia, profissional de serviço social, profissional de educação física, nutricionista, médico psiquiatra, corpo de enfermagem completo e também durante todo o dia são realizados atendimentos individuais e atendimentos também em grupo. E também tem uma expertise que nós temos no Instituto Perdizes, que geralmente aquelas pessoas que estão vinculadas ao Hospital Dia, nós também temos algumas atividades de AT no território, para ganho de autonomia, para poder pensar em território, para as pessoas conseguirem acessar de uma maneira um pouco mais plena. Bom, a segunda questão. No Instituto Perdizes nós temos 4 andares de internação, nós temos 4 unidades de internação. Essas unidades de internação, as pessoas recebem os acompanhamentos psiquiátricos dentro do campo de álcool e outras drogas. E todas as internações são reguladas através da central de regulação. Os pacientes que nós temos nas unidades de internação, nós temos atualmente unidades de internação masculinas e unidades de internação femininas no Instituto Perdizes, tanto para pacientes agudos e depois tem uma transição de cuidados para enfermarias cujos pacientes estão mais estáveis. Então há um escalonamento do projeto terapêutico dentro das unidades de internação. E todo paciente que está lá vinculado tem um projeto terapêutico singular, tem uma interface com a rede, tem uma articulação com o serviço de base territorial. A unidade já ambulatorial, os pacientes também são encaminhados através da regulação. Anteriormente nós aceitávamos demanda espontânea via WhatsApp mesmo, fazia uma triagem qualificada com o corpo de enfermagem e depois direcionava de acordo com o ambulatório que o paciente tem aquele perfil. Hoje nós trabalhamos com ambulatórios específicos dentro do ambulatório. Temos um ambulatório de álcool, um ambulatório de polissubstâncias, nós temos um ambulatório infanto-juvenil, um ambulatório da residência médica, ambulatório voltado para substâncias sedativas, opioides, um ambulatório especificado em mulheres, tabaco e também um ambulatório LGBT que tem um recorte muito grande de sexo químico, de teen sex, tá bom? Uso de metanfetaminas, etc. Bom, respondendo um pouco daquelas inquietações, daquelas indagações que são trazidas aqui, né? Principalmente por se tratarmos de uma unidade hospitalar. No momento da deshospitalização das unidades de internação ou até mesmo da articulação do ambulatório com o território, nós temos um protocolo de alta segura, onde nós fazemos uma integração prévia com a rede. Então, por exemplo, o paciente precisa ter um acompanhamento na unidade de base territorial. Então, é feita uma articulação de rede prévia para que seja feito um encaminhamento qualificado e que não tenha dificuldades de acesso. Até porque quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando do acesso à saúde também é um direito humano daquela pessoa. Os projetos terapêuticos, eles são desenhados e estão construídos de maneiras intersetoriais lá no Instituto Perdizes.
É feito um mapeamento de vida do paciente, quanto que aquelas implicações sociais que estão associadas ao uso de substância, eles conseguem ver o indivíduo na sua integralidade. Não é só levantar, o paciente tem um transtorno por uso de substância, vamos encaminhar para o CAPS-AD. Às vezes, no momento da internação, ou mesmo no acompanhamento ambulatorial, nós identificamos que algumas vezes que o paciente tem comorbidades psiquiátricas, né? Tem questões que precisam ser avaliadas para além da clínica de álcool e outras drogas. Então, geralmente, nós fazemos o acompanhamento desse paciente e a vinculação dele no território. Esse papel de integração de rede é muito importante, uma vez que, às vezes, o paciente ele está conosco aqui na cidade de São Paulo, mas, por vezes, é da Grande São Paulo, às vezes é de outras regiões metropolitanas. Então, é possível e também pensarmos nesse cuidado para além da Grande São Paulo. Bom, outros questionamentos que foram trazidos, outras indagações. À medida que o paciente ele tem alguma situação de vínculo familiar fragilizado, ou até mesmo ele estava enquanto uma população em situação de rua, nós temos uma dificuldade, né, de pensarmos em conjunto com o paciente sobre alternativas para desfechos favoráveis e para a pessoa não retornar à situação em qual ela estava. Hoje, essa integração de rede, através do serviço social, através também do integrador de rede, nós temos uma parceria muito importante com 2 serviços aqui, tanto os serviços de cuidados prolongados, que é Boracéia, quanto Pirituba. E também, atualmente, nós temos parcerias também com um programa estadual que se chama Casas Terapêuticas. A SCP, ela tem esse serviço de cuidados prolongados e faz parte da RAPS municipal. As casas terapêuticas é uma metodologia criada pelo governo estadual, estruturada em 4 fases: acolher, despertar, transformar e caminhar. Essa estrutura hoje conta com 17 contratos na região metropolitana de São Paulo e também na Grande São Paulo, e recebem muitas pessoas que são provenientes de ambientes de internação hospitalar estaduais. Esses pacientes essas pessoas geralmente estavam vindo de internações ou Instituto Perdizes ou instituições conveniadas ao Estado de São Paulo através do Hub, que é o Crator. Eu agradeço a atenção de todos e espero que eu tenha contribuído. Obrigado. Oi. Obrigada, João. Antes de eu passar para o Leon, só queria trazer uma questão do Instituto Perdizes. Acho que o Instituto Perdizes também ele faz uma integração com duas redes muito importantes desse território, que é a Rede Rua Lapa e a Rede Rua Pinheiros, né? A Rede Rua Lapa e a Rede Rua Pinheiros é um encontro que acontece, né, de serviços desse território, que são os consultórios na rua, os CAPs, álcool e drogas, CAPs infantil, CAPs adulto, os serviços da assistência social, então são serviços de acolhimento daqui do nosso território, e o Instituto Perdizes, ele participa dessas reuniões mensalmente, compondo a rede, discutindo o processo de alta. A gente já fez as reuniões das redes ruas dentro do Instituto Perdizes, né? Então, eles são muito parceiros, né, nesse processo. Recording in progress. Né? Então, eu acho que além do SCP, eu acho que essas duas redes são redes muito potentes, né, aqui do território. É uma construção coletiva de mais de 20 anos de trabalhadores, né, desse território, que tem pensado mesmo, né, num cuidado na rede, um cuidado em liberdade, um cuidado, então,
em que momento a gente pode pensar na internação como um dispositivo, né, de cuidado, e será que agora é o momento de receber alta? Como que a gente, de repente, consegue aguardar uma alta até a gente conseguir localizar um equipamento na rede de assistência social mais adequado para aquela alta, né, mais responsável, enfim. Então, tem sido um parceiro muito importante para esse território onde a gente está. Leon? Bom dia, quase boa tarde, né? Todas as pessoas que estão aqui. Eu queria pedir desculpas adiantado, que nós tivemos um pequeno atraso e eu preciso estar 2 horas, 2 e pouco na Brasilândia, no CAPES da Brasilândia. Então, talvez isso comprometa a minha possibilidade de ficar no debate aqui, mas vamos torcer para dar tudo certo. Eu vou ser disciplinado e vou falar a partir dos pontos que me foram enviados pela organização aqui do evento, porque eu tenho certeza que esses pontos são resultado do trabalho coletivo com os trabalhadores e os usuários dos serviços de saúde, e, portanto, é disso que as pessoas querem falar e querem ouvir falar, né? O primeiro ponto que foi colocado, em genérico, assim, quais os desafios clínicos e éticos da atenção psicossocial para a população em situação de rua. E aí, eu fiquei pensando que quais as armadilhas a gente pensar a partir dessa categoria população em situação de rua. Porque, claro, nós estamos todos aqui, e é importante que estejamos aqui discutindo população em situação de rua, e que trabalhamos ou que vivenciamos isso, né, na nossa pele. Mas a gente sabe que quando nós vamos fazer uma discussão clínica e colocamos a categoria quais são os problemas de saúde e a atenção psicossocial das pessoas em situação de rua, há uma tendência de homogeneizar pessoas que são muito diferentes. E todos nós que estamos aqui, que vivenciamos, que trabalhamos, sabemos que as pessoas em situação de rua são muito diferentes. Tão diferentes quanto são os moradores de apartamentos, de casas, de kitnets, de coberturas, etc., né? Ocorre que, pelos preconceitos e estigmatização associados às pessoas em situação de rua e a alguns dos agravos à saúde, o uso de substâncias psicoativas, né, que algumas dessas pessoas têm, a tendência da gente congelar um certo estereótipo, ela é muito grande. Então, há um risco de se colocar essa ideia de quais seriam, né, as características clínicas desse grupo. E eu fiquei pensando que talvez tenha uma outra coisa que possa ajudar, que a Carmen deu uma certa pista na Recording in progress. É a CIA que está gravando. Tem uma outra característica que essa sim eu acho que ela é comum e que ela é muito importante para orientar a nossa prática clínica, que é as pessoas em situação de rua compartilham uma dificuldade de acessar serviços, de acessar cuidados em saúde. Esse certamente é um ponto em comum, né? Que as diferencia dos moradores de apartamentos, de casas, de etc. E quando eu digo cuidados em saúde, é porque não são só os serviços em saúde, que a gente tem mais presente na cabeça, né? Mas os cuidados que às vezes a gente pode ter em casa. Por exemplo, né? Pode ser preciso acolher num CAPS 3 uma pessoa que não tem condições de regular o horário, até mesmo de conservar a medicação antibiótica que precisa ser tomada 6 em 6 horas durante 10 dias, porque no terceiro dia talvez passe o rapa e leve embora a medicação, por exemplo, né? Então ela vai ter uma necessidade de saúde que está determinada pelas dificuldades em ter cuidados em saúde que não são necessariamente de acessar o serviço. De acessar o serviço a gente sabe, eles são mais evidentes, né? A população em situação de rua tem dificuldade de acessar. Por exemplo, uma investigação de uma doença, de um câncer, por exemplo, que pode ser feita ao longo de semanas ou meses, ambulatorialmente, sem a pessoa estar internada, para uma pessoa em situação de rua, talvez isso não seja realista. Talvez a gente tenha que lançar a mão de uma internação hospitalar em que uma semana, 10 dias, você faz toda a investigação necessária e inicia o tratamento, etc. E essa é uma das grandes Recording in progress. Uma das grandes utilidades, para falar assim bem claramente, né, de um local como o Instituto Perdizes, né, que pode fazer isso, o Hospital das Clínicas. E a gente precisa reservar, então, esse recurso escasso para essas situações, para as quais vai fazer muita diferença essa concentração de recursos, porque o que as pessoas em situação de rua têm em comum é uma dificuldade
em acessar cuidados em saúde. Então, esse é um desafio clínico que eu colocaria. A orientação aqui falava também, a sugestão falava de desafios clínicos e éticos, né? E aí a gente poderia entrar numa outra discussão e juntar com um outro ponto que pediram para discutir, que era a importância do vínculo e como evitar circuitos punitivos. A Carmen e eu estudamos no mesmo lugar, nos formamos psiquiatras no mesmo lugar e aprendemos sobre como lidar com pessoas sem problemas com drogas no GREA. Né? No GREA, nos anos 90, o que nos foi dito foi o que a Carmen contou aqui, eu vou falar de novo porque eu sempre falo nesses eventos. A primeira orientação ao entrar no ambulatório do GREA na época era: se vier alguém, eu acrescento só que tinha um dedinho, se vier alguém alcoolizado, você não atende, manda embora e diz que não. Bom, eu sempre dou o exemplo, né, de se chegasse um hipertenso em crise hipertensiva no PS do INCOR, né, e antes de ser atendido, perguntasse: mas você fez a dieta? Tomou a sua medicação? Fez exercício? Ah, não fez? Então você só volta aqui quando, né, tiver tudo isso cuidado. Por que não acontece isso? Qual é a diferença? Né? Eu acho que a diferença tem a ver com os tais circuitos punitivistas, né? Porque a gente tem um viés punitivista dentro dos processos de cuidado na saúde, né, que persiste hoje. Que a expressão mais óbvia, claro, era, ou ainda é, né, a criminalização do usuário de substâncias. Nós avançamos um pouquinho nisso, né? O Supremo Tribunal Federal disse: olha, o usuário de maconha ele não é mais criminoso, os outros ainda são. Bom, mas dentro do campo da saúde, esse viés punitivista, ele se expressa em formas de cuidado. Serviços de cuidado prolongado, por exemplo, né? Em que você mantém uma pessoa internada por muito tempo, internações involuntárias muito prolongadas, aqui dentro da cidade de São Paulo, né? Ao invés de investir em outras formas de cuidado que estão de acordo com aquilo que diz a lei sobre cuidado em saúde mental, sobre atenção psicossocial, a lei da saúde mental. Que a gente deve priorizar o cuidado de base comunitária, territorial, internação só em última instância. Então, esse viés punitivista, ele está em muitas práticas de cuidado dentro da saúde, inclusive em práticas de cuidado dentro do serviço de atenção psicossocial, porque nós não estamos imunes a isso. Né? E aí uma reflexão com o convido dos colegas, né, companheiros de saúde mental, de como que a gente presta atenção, né, nas nossas práticas, mesmo em serviços de atenção psicossocial, para que elas não tenham esse viés punitivista. Né? Que só é possível porque encara as pessoas que têm problemas de saúde mental, ligados ou não ao uso de substâncias, e particularmente se elas estiverem em situação de rua, encara como pessoas que têm menos direitos. A gente faz uma discussão eterna, uma suposta oposição e dilema entre abstinência versus redução de danos, que eu acho que é um falso dilema. Eu acho que o dilema, o que divide campo na nossa prática, hoje em dia nas políticas de saúde mental, de drogas e de direitos humanos no Brasil, é mais ou menos direitos para as pessoas que têm problemas com o uso de drogas, para as pessoas que estão em situação de rua. Tem certas condições da vida da pessoa que parece que autorizam o poder público e os cidadãos comuns a tratarem aquele indivíduo como um cidadão de segunda classe. Ele tem menos direitos. Estamos autorizados a retirar direitos de ir e vir, de escolher sobre sua forma de cuidado, de poder se comunicar com a família, por exemplo, né? E uma série de outros direitos essenciais, porque essa pessoa tem essa condição. Então, esse é um dilema ético. Esse é um dilema ético do cuidado para pessoas em situação de rua, porque elas fazem parte desses grupos que têm naturalizada a sua suspensão de direitos. 3 minutos. Tá. Bom, como que a gente lida com isso? Aí eu queria entrar talvez num tema um pouco difícil nos últimos 3 minutos, mas é que estava ligado a outra encomenda que era falar sobre vínculo. Eu acho que nós trabalhadores, para entrar também um pouco na seara do sofrimento dos trabalhadores, nós muitas vezes tentamos compensar aquilo que são as deficiências das políticas na garantia e promoção de direitos através da construção de vínculo. Então, para entender,
Claro que vínculo é importante na atenção psicossocial. Não vou ser eu, um psiquiatra, um simpatista, psicanalíticas, que vai dizer que não é importante ter vínculo. Claro, é fundamental, é instrumento de trabalho. Mas não pode ser a compensação daquilo que é a ausência da garantia de direitos. E dou exemplos concretos, né? Por exemplo, a dificuldade que a gente tem com uma pessoa que sai de uma unidade de acolhimento, as utilidades, para falar assim bem claramente, né, de um local como isso. Ficou mais esquisito. Fiquei um pouco mais assim, deve ser a minha cabeça. A gente também ouviu. Bom, mas enfim, Desculpa, Vila B, é só porque está com o programa no computador que está reiniciando, então, por causa das quedas. Então, não é assim, né? reiniciando meu tempo, fica. Pode deixar, pode reinserir. Uma questão que bem concreta hoje é essa. A gente tem uma pessoa que está no CAPS, que a gente consegue uma vaga na unidade de acolhimento ligada ao CAPS, que é um serviço de saúde, que fica lá 5, 6, 7, 8 meses, às vezes, é para ficar 6 meses mais ou menos. E na saída dessa pessoa, quando ela vai sair, a gente não tem uma política estabelecida, uma garantia de acesso a um local de moradia ou de acolhimento na continuidade do investimento grande que se fez naquela pessoa. E aí como é que se resolve? Se resolve, dessa vez, é no vínculo. Não é no vínculo entre o usuário e o trabalhador, mas é o vínculo entre trabalhadores. Não, porque eu conheço alguém lá, né, não sei aonde, que vai me conseguir uma vaga no hotel social XY, não sei o quê. Aí você vai lá no dia, às 8 da manhã, ou vai lá no chá do padre e consegue assim, né? Então a gente fica suprindo deficiências que deveriam ser Recording in progress. como uma articulação das políticas para garantir direitos que são fundamentais na base desse vínculo. Assim como situações que ocorrem dentro do serviço, podem ser serviços de saúde mental, serviços de saúde, e tenho certeza que também serviços de assistência social, em que a gente não garante direitos que as pessoas têm ao acessar os serviços, a não ser que eu tenha um vínculo, que tem um padrão curioso, estranho que eu observo. No serviço, eu acho que a gente, em muitas situações, não consegue garantir direitos que são fundamentais para as pessoas. Mas não é que tem um grupo de trabalhadores que não garantem esses direitos. É que esses direitos são garantidos, eles são expressos na medida em que eu tenho mais ou menos vínculo com aquela pessoa. Quem é trabalhador vai entender isso. Eu protejo alguns usuários que eu conheço mais e que são mais cordatos comigo, que são menos briguentos, que são menos como a loura, por exemplo. Aí, tá? Então, pessoas que dizem isso com muita clareza, assim, que são barraqueiros ou barraqueiras, né? Não necessariamente vão conseguir acessar os mesmos direitos nos serviços da saúde e da assistência social. Isso me deixa profundamente angustiado, né? E às vezes quando consegue porque tem algum trabalhador que tem um vínculo maior, diz, não, peraí, mas é o fulano, deixa que eu vou lá e falo com ele. Porque nós não conseguimos tornar isso ainda uma rotina, uma internalizar, que é fundamental acolher as pessoas assim, que elas estão lá buscando direitos, que a discussão de quem vem pedir o almoço no CAPS ou em outro lugar, ela é essencialmente, antes de tudo, uma discussão de direitos. E claro, nós vamos ter que adequar isso às realidades daquilo que é possível fazer, mas ela não pode ser ligada a uma condicionalidade do tratamento, do processo de cuidado. Essa é a diferença. Quando a gente vai discutir se alguém vai conseguir ir para a unidade de acolhimento, que é um serviço raro, com recurso escasso, né, nós não podemos considerar quem está merecendo mais ir. Nós temos que considerar quem precisa mais, quem tem mais direito porque precisa mais, porque esse é o princípio da equidade. Né? E é isso que a gente precisa conseguir trabalhar e que é difícil trabalhar. E aí, para encerrar, então, pediram para falar também sobre a questão da intersetorialidade, né? Experiências positivas de intersetorialidade. Aí, claro, eu preciso lembrar da experiência do De Braços Abertos, que é uma experiência positiva, não é a única, mas é uma experiência positiva. E tem várias razões por isso. Vou dizer uma que Marta e eu trabalhamos, né? Eu aprendi alguma coisa, comecei a aprender alguma coisa sobre trabalhar com pop rock com a Marta no cotidiano, convivendo em 2009 e 2010, né? E aprendemos que na região da Luz era importante que tivesse serviços
que não fossem serviços só de saúde, mas que serviços que pudessem acolher as pessoas de forma mais aberta, mais livre. Esse foi o início de Braços Abertos. Era um serviço que não era nem saúde nem assistência social, eram os dois juntos. Eu não tenho notícia de um serviço aberto que funcione saúde e assistência social juntos, como foi essa experiência do De Braços Abertos. E ela permitiu desenvolver, a partir dali, um conjunto de políticas que foi mais bem sucedido, e foi, porque as pessoas ficaram nessa política há muito tempo, né? Porque essas pessoas tinham sido ouvidas desde o início e tinham confiança em quem estava fazendo. Então, na hora que teve que desmontar 300 barracos numa calçada, não precisou de cacetete, de spray de pimenta, de nada. Por quê? Porque quem propôs isso tinha credibilidade para dizer, olha, nós vamos colocar vocês aqui nos hotéis, que são aqui na região, vai ter uma proposta de trabalho, vai ter uma renda, etc. Então, a construção partiu de uma escuta das pessoas e, desde o início, foi feita em conjunto por mais de um setor. Né? E aí, várias outras razões. E como último ponto, para discutir a questão da intersetorialidade, né, muitos aqui falaram com muita propriedade da importância da questão da moradia. Né? E a moradia ela é fundamental para a saúde mental, por conseguir que a gente se projete no tempo e no futuro. Quer dizer, o que é um ser humano que não consegue se projetar no futuro, na sua vida, né? E como é que um ser humano que não sabe onde ele vai estar e onde ele vai dormir, tomar banho ou se fechar um pouco quando ele não quer encontrar ninguém, como é que essa pessoa consegue se projetar no futuro? Daí a importância da questão da moradia. E a importância da questão da moradia como moradia estável. A moradia não é o acolhimento transitório. Tem usuário do CAPS, para quem a gente oferece a unidade de acolhimento, ele diz, eu não quero ir, porque são só 6 meses. E depois para onde eu vou? Para vocês terem uma ideia da importância que é essa estabilidade futura. Né? Eu aprendi com a Adriana Carvalho, que entende do assunto de moradia primeiro, e vivenciou isso, que nós temos um problema com as propostas de moradia hoje, mesmo as mais avançadas no modelo moradia primeiro, que elas são provisórias ainda. 1 ano, 2 anos, o auxílio reencontro, né? O auxílio aluguel, é 1 ano, 2 anos, não sei, eu converso com os meus usuários, 2 anos. Né? Esse tá bom, legal, ótimo, mas e daqui 2 anos, o que vai acontecer? Né? Tem um fenômeno nas unidades de acolhimento que eu trabalho, que é a crise dos 5, 6 meses. Quando começa a chegar perto do final do período que a pessoa pode estar lá, todo mundo entra em crise, porque o cara não sabe para onde vai. Então, as iniciativas do tipo Asdrubal, como foi dito hoje mesmo, elas são fundamentais. É um pouco como dizer assim, olha, não adianta pensar moradias melhores, com mais autonomia, com mais apoio, assim, assado, acesso desse jeito, aqui do outro jeito, se não tiver estabilidade no tempo. Essa é a coisa que faz a diferença, essa é a proposta do Moradia Primeiro. É ser primeiro, mas é ser estável. Se não for estável, nós vamos continuar fazendo variações em torno daquilo que a gente tem e do ponto de vista da saúde mental. Isso não vai nos ajudar. Obrigado. Obrigada, Léo. Marta? Jorge é muito maior que eu, né? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aí o convite da Carmen, né, sempre muito acolhedora, a Cássia, a Kátia Mirati, a Georgia, também trabalhou com a gente no consultório na rua. É muito bom rever o Leon, né, que a gente fez grandes coisas juntos, sofremos juntos, trabalhamos juntos, construímos, mas a gente percebe ali que não perde, a gente não perde o brilho no olhar e a esperança, né, de fazer dias melhores. O Alderon, né, não tem nem o que falar, né, a gente aprendi muito com ele, aprendi com o Leon, com todos eles, né, o quanto que a gente vai se reinventando e construindo novas estratégias para dar continuidade no trabalho, porque se faz necessário e porque as pessoas
precisam, né, de todas essas pessoas que apostam e que lutam por eles, né? Eu vou estar falando um pouco da cartografia social, os desafios da gestão. A cartografia social foi um instrumento que eu tive como base num dos seminários de gestores no Rio de Janeiro, e eu achei bem interessante porque lá eles fizeram a cartografia desenhada nos morros do Rio de Janeiro para desenhar mais ou menos em que ponto que a população do Rio estava mais segura para as crianças ir para a escola, para as pessoas irem trabalhar, e aonde que a violência estava maior. Então, eles utilizaram a cartografia como um instrumento de proteção, né? Ou pelo menos para identificar e proteger um pouco mais as crianças, os jovens e as famílias das comunidades. E eu achei interessante isso porque eu falei, as equipes, a gente precisa se debruçar numa cartografia de população em situação de rua, para que a gente possa conhecer mais a fundo e discutir qual é a simbologia que aquele território tem para as pessoas em situação de rua. Eu trabalho no Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto desde 2004, aqui, né, eu não vou contextualizar, mas é uma instituição que esse ano fez ontem 79 anos, ali foi fundada por Dom Luciano Leis, a irmã Judite Lupo. Atualmente nós temos o padre Pierre Rodrigues, que é o nosso atual presidente do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. E é uma instituição que nasceu de comunidade de base, nasceu ali da criação da multimistura, junto com Dom Evaristo Soares, junto com Zilda Arnes e tantos outros, né? O Alderon conhece o Bom Parto muito antes que eu, né? Sabe o quanto que essa história é importante. Isso ressignifica muito a nossa postura profissional quando nós entramos no Bom Parto, porque a gente, eu sempre falo, porque a irmã falava muito pra gente, nós não podemos cumprir tarefa, né? Nós temos uma missão, né? Então tem que ter uma identidade, uma missão, tem que ter algo muito maior do que o trabalho em si, que nos exige às 8 horas todos os dias, né? Aqui um pouco da agenda, e a cartografia tradicional, né, que com certeza a maioria já sabe, né, ela gera o conhecimento geográfico do território e da população. Normalmente ela é vista, né, de cima, quando os estudiosos estudam o bairro, a cidade, a população, o próprio censo, é visto, né, de cima. Ela facilita a construção de relações e vínculos continuados entre as pessoas, onde precisa de uma unidade básica, um hospital, uma escola. E aí isso, como que ela é realizada? A elaboração do mapa é feita exclusivamente por especialistas, é uma visão limitada, não suficiente para mapear as necessidades das pessoas, porque ela não estuda exatamente a política pública, mas ela estuda o que o território, o que aquela comunidade precisa. Numa população existe a integração das pessoas, os princípios, visões de mundo, cultura, então é ali que, dentro de uma cartografia que pensa, por exemplo, quando foi feita uma cartografia para colocar os carros no, como é que fala que não pode andar no rodízio, né? Feita uma cartografia, porque tinha tanto trânsito na cidade de São Paulo, então foi feita uma cartografia de mobilidade. E assim é feitas as cartografias social e as cartografias de território. Mas nós pensamos numa cartografia diferente, uma cartografia de um território vivo, de quem está em situação de rua. E aí a gente olhou para 3 aspectos que para nós era fundamental. Espaço físico, que eram as ruas, casas, escolas, serviço de saúde, assistência social, igreja. Por quê? Né? Nós vamos ver ali na frente. Por que era importante a gente saber de tudo isso para poder trabalhar as pessoas em situação de rua e mostrar para o poder público a importância dessas pessoas e desse local para essas pessoas. A dimensão simbólica, que foi algo que nos impactou e nos emocionou muito, e muito forte, que foi nos aspectos sociais, econômicos, culturais e religiosos.
e a dimensão existencial, o modo pelos quais o território ganha sentido a partir da história de cada pessoa que está em situação de rua. O porquê que ela está ali, porque aquele local tem tanta simbologia. E por que nós pensamos nós chamamos aí de território vivo, né? Porque o território a gente vê ali como uma expressão de vida mesmo, né? Por que as pessoas vivem, qual o sentido que ela tem, aonde que elas comem, quem é a família dela, não é a nossa família biológica, mas a família constituída, né? E aí a gente encontra, além dos aspectos físicos, para entender as conexões existentes e para promover mudanças sociais efetivas no território. Nós, profissionais de saúde, eu faço a gestão do consultório na rua, das 29 equipes, através da cartografia, e foi interessante que mesmo as equipes que estavam lá há muito tempo, quando se debruçaram para construir a cartografia, elas começaram a se perceber o que o outro falava. Então, muitas vezes, um exemplo, o psicólogo estava olhando mais para o território dele e para a prática da psicologia. O serviço social, e ali naquele momento que eles construíram, um teve que escutar o outro, a necessidade daquele usuário, daquele paciente, daquele munícipe, a igreja que atendia, a escola que ficava lá e que as crianças ou as pessoas desviavam, que era justamente para não passar perto das pessoas em situação de rua, e aí a gente conseguiu ali desenhar estratégias para promover mudanças. A cartografia eu falei um pouco, vou passar porque senão não vai dar assim. O objetivo era isso, evidenciar essas lacunas de cuidado, de barreiras de acesso, espaços de resistência e solidariedade e potência que existe presente na rua. Respeitar a heterogeneidade da população, estimular um diálogo entre profissionais, munícipes, unidades básicas de saúde, transformar os dados da história do território em instrumentos de planejamento para a defesa de direitos dessas pessoas. O benefício, a institucionalização de prática construída de forma compartilhada com o território, então a gente construiu, e assim, muita gente já fazia muito a cartografia social dentro do consultório na rua, e nós nem sabíamos que era isso que estávamos fazendo, mas muitos profissionais faziam de forma isolada. Por exemplo, a Kátia, ela fazia isso na região da Barra Funda brilhantemente, ela conhecia cada pedaço, cada igreja, cada ponto. Muitos profissionais conhecem, mas nem todos conhecem, né? Então fica mais uma coisa pontual da questão do outro. Quando o Leon traz a questão de que, olha, é mais fácil eu atender aquele que colabora mais comigo no atendimento do que aquele que faz barraco, é isso mesmo, né? E eu conversei isso com a Loura muitas vezes, eu falava, Loura, as pessoas, os políticos, eles vão continuar na casa deles, vão comer bem isso, aquilo, e você vai continuar nessa situação e não vai conseguir direito. Então, como que a gente pode ter estratégia para vocês conseguirem o que vocês querem e a gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer e fazer com que as pessoas escutem, né? Transformar os dados históricos do território, fortalecimento da educação, é melhor que a energia para ficar que nem o Leon, né? Mas da educação, fortalecimento da educação permanente, porque através disso também a gente foi vendo que era necessário a gente buscar mais recursos para fortalecimento dos profissionais. Então, a Carmen nos ajudou muito com isso, fez esse ano passado, no retrasado, formações sistemáticas mensais com os profissionais de acordo com as dificuldades trazidas. E aí aqui fala um pouco como fazer, mas eu vou dizer para vocês rapidamente como que nós fizemos. Então, os profissionais, eles vieram por equipe, se reuniram em grupo, eles montaram, com esses papeizinhos, eles colocaram o que cada um dentro do teu ritmo, por isso que está bem assim colorido, igreja, locais que eles não são atendidos, cenas abertas de uso, igrejas, e todo o potencial que nós poderíamos ter e que nós também não usávamos, o que a gente poderia ir além disso. Então, esse era o momento em que os profissionais desenhavam e todos tinham que participar, desde o motorista, como o ATA, como o médico, o enfermeiro, e aí também foi significativo
porque a gente percebeu algumas pessoas que não estavam tão empenhadas ou não estavam tanto participando com os demais colegas, porque tem a área maior e tem as microáreas. E como que era importante eu conhecer todas as microáreas e as histórias, né? E aí, dessa forma, a gente foi fazendo, e depois eles foram fazer essa cartografia na rua. Então, nós fomos com eles nas ruas conversar com os usuários, quais era a simbologia, por que eles gostavam, por que aquele lugar era tão importante, a questão do que eles gostariam que nós fizéssemos, o que poderia melhorar a vida deles. E aí a gente tirou várias propostas que nasceu outras possibilidades. Então aqui é mais ou menos o mapa como que ele era feito, a dimensão física, passo 1 e passo 2, né? Como que nós vamos ver rede de serviços e todos os dispositivos, construindo as dimensões físicas. Então aqui é a dimensão epidemiológica e as demandas de saúde. Como que o consultório na rua, as equipes trabalhavam com a rede de serviços, né, que é o CAPS, o hospital, o NASF, que não é mais NASF, né? Conexão entre a população e o território, foram as perguntas que nós fomos fazer para cada desses pacientes, desses usuários, e também os munícipes também. Teve muita roda de conversa com os munícipes. Aí a gente conseguiu também atravessar isso e casar junto com o projeto do itinerário terapêutico. E aí dessa forma a gente foi desenhando o itinerário terapêutico também com as pessoas dentro da realidade da cartografia social. Então ela fez um aprofundamento muito mais grande. E o processo de gestão das equipes. Nós também conseguimos aproximar muito mais e buscar o governo, a rede, outros serviços que não estavam tão próximos, os que estavam mais próximos, para que a gente pudesse inserir fóruns. E a gente tem aqui até, não tem aqui a foto, eu tinha colocado uma foto, mas não tem aqui, até um dos fóruns que nós fizemos da gestante, que foi dentro de um GT com os profissionais, a Kátia até participou, que nós fizemos, eles escolheram que fosse a gestante, porque era algo que as equipes estavam muito preocupadas com o número de crianças que as mães perdiam para o poder e que aconteciam muitas outras coisas, além da saúde, do agravo da criança. Disso nós fizemos um seminário da gestante, trazendo as 7 maternidades para discutir as potencialidades, o compromisso deles, o que eles poderiam fazer para transformar a vida dessas pessoas e modificar aquele cenário de que, como a Loura falou, não poder nem ver o seu bebê e ele ser retirado ali mesmo no hospital. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu que essas maternidades fizessem parte desse trabalho. Nós fizemos esse trabalho também no HC com o apoio da Carmen, mostramos lá a cartografia social, lá no IPQ, e depois nós desenvolvemos um trabalho onde a Georgia também participou, a Kátia e tantos outros profissionais dentro do HC, com alta compartilhada, com um compartilhamento de todas as informações do paciente para que não fosse dado alta de madrugada para ele, para que os profissionais do hospital entendessem a singularidade, a especificidade dessas pessoas. E desse seminário que a gente criou, né, a gente conseguiu avançar muito mais, que hoje a gestante ela conhece a unidade básica de saúde, ela vai escolher onde ela quer ganhar o seu bebê, e aí a gente vai dizer assim, tá redondo, tá funcionando 100%? Não tá. Nós sabemos que é uma luta de formiguinha, né? A gente não pode desistir e muitas vezes, e na maioria das vezes, nós temos que nos reinventar para que essas estratégias não se percam e para que a gente possa fazer com que todo mundo entenda que essas pessoas que estão em situação de rua, que o município entenda, que os munícipes entendem e que todos entendam que eles não são pessoas que estão invadindo o local, esses são os nossos vizinhos, é a nossa comunidade e todos nós temos o dever de protegê-los. É isso, obrigada. Obrigada, Marta.
Bom, gente, bom dia. Eu quero começar agradecendo o convite pela doutora Carmen, o suporte da Georgia. É muito bom estar aqui para a gente conversar sobre demandas, sobre proteção social. Na minha experiência profissional, eu passei por hospital, emergência psiquiátrica, no extremo da leste, e de lá que eu venho para assistência social. Então, esse conhecimento e essa prática me faz ter um olhar do quanto trabalhamos juntos, do quanto essa demanda não é só da assistência social, não é só da saúde. Eu até costumo dizer que não é de um ou de outro, é nosso. E enquanto compromisso de políticas públicas sociais, nós temos que atender da melhor maneira possível para garantir os direitos e a proteção social dessas pessoas. Eu sou assistente social de formação, trabalho hoje na supervisão técnica, na supervisão de assistência social do Jabaquara, né? Mas venho da prática profissional de coordenação de CREAS e de técnica de CREAS por 14 anos também. Só para dizer do meu lugar de fala, né? Então, assim, o SUAS, ele tem que desenvolver as seguranças socioassistenciais a todos que têm direito ao acesso a essa política. Ela está posta para todos que necessitam dela. E essas seguranças são os norteadores para os serviços, para o atendimento a toda a população. Então, é segurança de acolhida, segurança de convivência familiar e comunitária, segurança de renda e sobrevivência, segurança de desenvolvimento e autonomia. Então, isso, independente do serviço que você esteja, da proteção social básica, da proteção social especial de média complexidade ou de alta complexidade, são mecanismos que precisamos desenvolver. Território no SUAS, né? Me foi dado esses norteadores. O território, na verdade, ele é um dos eixos estruturantes da política de assistência social. Como nós já ouvimos aqui, o território ele é vivo, né? Milton Santos nos diz isso. Milton Santos, isso mesmo, nos diz isso. Então, quem é este território? Quais são as potencialidades? Quais são as vulnerabilidades? Quais serviços da rede, da política de assistência social eu tenho? Quais os serviços da rede, da política de saúde que eu tenho? Quais os equipamentos da educação? A subprefeitura, a habitação? Porque são essas potencialidades que eu trabalho no atendimento à pessoa em situação de rua, na inserção dele nesses serviços para garantir a proteção social. Além de ser um espaço geográfico, o território ele é social na execução das políticas públicas, né? Tem o reconhecimento das dinâmicas desse território, jamais vão ser iguais, seja pela condição de dados, né, quantidade de pessoas, pela qualidade, pela cartografia desse território. Tudo isso ele contribui neste processo, para que a gente possa planejar e executar ações. Práticas territoriais baseadas em evidências. Esse território, por ser vivo, ele tem uma demanda específica. Ele tem maior demanda para proteção social especial de alta complexidade, serviços de acolhimento. Ele tem uma maior demanda para serviços de média complexidade. Qual que é a demanda desse território? E qual que é o vazio socio-territorial? Os vazios socioassistenciais. Olha, no Jabaquara, que é onde eu estou hoje, eu preciso de X equipamento para atender essa demanda. E isso tem que ser considerado pela gestão das políticas, porque é isso que o território traz, é isso que o território necessita. Se eu tenho a necessidade de um equipamento X, o equipamento Y não vai suprir a necessidade dessa demanda que está lá. Nós precisamos também construir fluxos, e isso é um desafio diário, né? Na nossa prática profissional. Quando eu digo que não é da assistência ou da saúde ou da educação, mas é nosso, faz com que nós
tenhamos o compromisso de sentar e pensar essa demanda no âmbito dessas políticas e garantir o atendimento no âmbito dessas políticas. Então, quais são os limites da saúde, quais são os equipamentos da saúde, quais são os limites da assistência, quais são os equipamentos da assistência, mas nós vamos integrar as nossas potencialidades para garantir um atendimento de qualidade, para garantir as seguranças, para acolher, para entender esse indivíduo na sua singularidade, no que ele precisa naquele momento e o que a gente pode desenvolver com o desejo dele. E aí a importância de termos comissões, comitê no território, fóruns intersetoriais que discutem, que se reúnem, que constroem juntos, que pensam juntos, né? E essa implementação de fluxos, ela não é fácil, ela é um desafio diário, para que a gente entenda, respeite o outro, né? No que ele pode fazer. Nós fazemos muitas também discussão de casos. A doutora Carmen já me ajudou em alguns, que aí às vezes você não consegue. Doutora Carmen, pelo amor, como é que a gente faz aqui? Então, essas discussões de casos faz com que a gente se aproprie, compartilhe essas ações. Ah, vamos fazer uma visita, vai ao consultório na rua junto com o CEAS, que é quem está lá na cena, no território, subindo os morros todos os dias. Ah, a gente vai construir junto com o CREAS, vamos sentar pelo PAEF, vamos discutir esse caso, vamos procurar um outro serviço de um outro território, ou muitas vezes, na alta qualificada, que nem o Dr. Leon disse, nós, enquanto território, somos acionados para isso. Essa pessoa vai retornar, quais são os equipamentos, quem pode ser a referência, para onde vai ser direcionada, né? Então, essas reuniões, esse processo, ele é super importante. Eu queria falar agora um pouquinho sobre a educação permanente no SUAS, né? O quanto se faz necessário nós entendermos todos esses processos. Entendermos a pessoa em situação de rua com quadro de saúde mental, ela pode estar no centro de acolhida? Sim, ela pode estar. Mas ela precisa de um manejo diferenciado, ela precisa de um cuidado maior. Quem é essa pessoa? Porque senão a gente diz, não, porque tem esse quadro de saúde mental, ela é responsabilidade da saúde. Mas está de alta. Não, mas não é responsabilidade da assistência da saúde. Para onde vai? Essa é a função de acolhimento, da segurança de acolhimento que pertence à política de assistência. Nós ainda lidamos com muitos estigmas e preconceitos quando falamos do quadro de saúde mental. Não é mesmo? Então, o processo de educação permanente nos aproxima de entender esses transtornos, de compreender essas práticas profissionais, de situações que são possíveis, de experiências que aconteceram, para que a gente não tenha também essa condição de repulsa e de preconceito. Que visa, né, o processo de educação permanente às práticas profissionais, articulação em rede. Então, vamos sentar junto, vamos estudar junto essa demanda, o que a gente precisa. Sempre focado na qualidade e na oferta de atendimento. No processo de educação permanente também, é possível, né, a gente desenvolver mecanismos de cuidados com essas equipes. A doutora Carmen também já me ajudou nesse processo. Equipe de CREAS, NPJ, que fazem o atendimento de porta, precisava de um cuidado, precisava de uma atenção. E aí nós vamos desenvolver oficinas para que esses trabalhadores pudessem falar sobre a saúde mental deles, pudessem se enxergar, pudessem enxergar essa demanda de atendimento à pessoa em situação de rua com quadro de saúde mental. Isso não deixa de ser um cuidado e ele é essencial para a prática profissional, porque cada demanda, gente, ela é subjetiva, mas ela é um desafio também para este profissional. Nós que estamos todo dia na ponta sabemos disso, né? É uma atualização da equipe, você proporciona entender essas demandas, com isso
É possível melhorar a qualidade da abordagem, do atendimento, do encaminhamento que se faz necessário. E é o cuidar de quem cuida. É jargão, mas ele é tão necessário para todos nós que atuamos nessas políticas de direito, né? O papel da gestão no cuidado de quem cuida, um apoio emocional às equipes. Nós precisamos sim de implementação de mecanismos das políticas de saúde mental para os trabalhadores. Se você tem uma equipe cuidada, consequentemente, você vai ter melhoria no seu atendimento qualificado. E as nossas limitações? As nossas limitações, elas perpassam pela insuficiência de RH, o quadro de RH, e aí a gente não está falando de política A, B ou C. Todos nós, enquanto políticas públicas, passamos por isso. A rotatividade de profissionais, seja pela demanda, por baixos salários, que você tem nos serviços parcerizados. Então, você trabalha com uma equipe hoje, você volta daqui a 3 meses, é uma outra equipe, e essa rotatividade para o crescimento dessa equipe acaba sendo um fator prejudicial. Os limites institucionais, enquanto serviços mesmo, né? Frente às demandas que nós temos. Hoje nós temos uma necessidade de maior vagas de acolhimento para todos os públicos, porque por vezes nós não encontramos vagas mesmo, e isso é frustrante, isso é desanimador, mas aí a gente vai tentando fazer as articulações da rede que são possíveis para garantir o direito do acolhimento dessas pessoas, dessas famílias. Enquanto proposta, protocolos unificados, né? A saúde, junto com a assistência, tá, esse caso, como que nós vamos encaminhar? Ah, ele vai passar primeiro no consultório, do consultório vai para o UBS, do UBS vai para o ambulatório. Ah, e quando que entra a política de assistência? A assistência vai entrar aqui e faz essa amarração. Então, esses protocolos, eles precisam ser unificados. E a reorganização territorial, né, desses profissionais, dessa política. Só uma frase para deixar, gente. Somente por meio da esperança podemos recuperar uma vida que seja mais do que mera sobrevivência. É o direito à vida com dignidade. É os direitos humanos assegurados. Direitos sociais, todos eles. Obrigada. Obrigada. Como que a gente está de tempo, Jorge, para ver mais 15 minutos? 15 minutinhos para o debate? Então tá bom. Gente, bem, eu não tenho algumas coisas, mas vamos ver quem tem aí para inscrição. Vocês conseguem vir aqui na frente, por favor? Mais 2, vamos fazer um bloquinho de 3 perguntas. Conseguem vir? Então a gente já tem 3 perguntas. Cláudia, você consegue vir para cá, por favor? Bom dia. Oi. Bom dia, gente. Meu nome é Timothy. Mais recentemente me formei em psicologia, mas já estou há 3 anos como acompanhante terapêutico, né? Ele mencionou um pouco mais, o lugar onde trabalho faz essa parceria mesmo com o HC, com o IPQ. E uma coisa interessante que cada um foi abordando, e eu estava pensando, e até contextualizando um pouco. A maioria das pessoas não conhece a prática do AT, então hoje em dia está muito mais associada tanto ao autismo, ou quanto essa questão da normalização, né, infelizmente. Então o AT ele surgiu muito no tempo da luta antimanicomial, então teve ali parceria com a psiquiatria, né? Teve outros nomes, amigo qualificado, auxiliar terapêutico, mas o objetivo do AT era principalmente ver território, então o AT ele também estava no território, mas fazer essa inclusão, não inclusão pela normalização, mas uma inclusão especificamente pela, vamos mudar o território da pessoa, vamos mudar o estigma que acontece no território da pessoa, para que essa pessoa seja incluída dentro da sociedade e tenha os seus direitos garantidos. E é essa prática como dispositivo político que eu acredito atualmente.
E aí, vocês foram mencionando um pouco mais, tanto sobre a questão punitiva, né, que mencionou que acontecem muito hoje na área. Eu acho que acontece em todas as práticas psicológicas, infelizmente. E a minha pergunta é, como que em serviços tanto de saúde mental, né, quando a gente fala do AT, ou quando a gente fala de luta antimanicomial, a gente não pensa só que pessoas em saúde mental estavam lá. Então, pessoas da qual foi feita uma higienização estavam lá. Então, pessoas que possivelmente seriam pessoas em situação de rua, pessoas negros, enfim, a gente pode pensar vários tipos de populações em vulnerabilidade. E aí a minha pergunta é, como que a gente garante hoje, principalmente com a nossa questão cultural, então, em relação a punitivo, em relação a questões filosóficas mesmo da nossa área da ciência, como que a gente garante uma prática de fato ética? Então, o que a gente mais vê hoje em dia, até mesmo em serviços de saúde, é que ainda existe preconceito. É que ainda existe, mesmo que discretamente, uma higienização, tanto pelo vínculo. Então, se eu tenho vínculo com você, eu vou te dar mais acesso. Relações de poder. Então, eu queria saber o que vocês acham, o que vocês dizem sobre isso, né? Como caracterizar de fato essa prática ética. Então, livre desses preconceitos, livre dessa cultura que acaba influenciando. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu faço parte do CAPS Adulto Butantan e aqui é uma pergunta e também um pedido de socorro, porque desde que eu coloquei meu tratamento no foco no CAPS Adulto Butantan, que ainda não é terceirizado, isso já vai fazer 3 anos, eu estou sofrendo muita marginalização porque eu sou muito voz ativa na luta antimanicomial. Eu estou com garra em todos os movimentos, principalmente onde não só luta antimanicomial, mas por direitos humanos, porque quando o Leon se expressou, eu me identifiquei muito com a fala dele, quando ele diz que quem trata da mente, por ser morador de rua, perde os direitos. E também pelo que o amigo falou agora, existe uma falta de ética, porque parece que a gente não merece respeito porque está tratando da mente corretamente. Eu estou fazendo o tratamento com muito foco porque eu estou sofrendo bullying da minha própria família, que conseguiu retirar a minha guarda da minha filha, alegando que eu fazia tratamento psicológico. E isso é inadmissível. Teve injúrias logo, falaram que eu era usuária de crack, mas nunca foi feito exame. Como era minha própria família, o meu direito de voz foi tirado, o meu direito de defesa, antes de uma análise psicológica que nunca teve, por uma decisão do Conselho Tutelar. E judicialmente eu tenho três relatórios do CAPS Adulto com profissionais sérios, sendo na cara larga desrespeitado que eu estou fazendo o tratamento corretamente. E é inadmissível nos dias de hoje você estar se tratando, você ter relatórios favoráveis e o seu direito de ser humano e ser existente na sociedade está sendo lesado. E o outro drama por isso que é uma pergunta, de como a gente conseguir adquirir os nossos direitos de serem respeitados como seres humanos na sociedade, seres existentes, porque a gente sofre muito preconceito por estar fazendo tratamento psicológico, e também o drama que não vir as melhorias para o tratamento psicológico. O drama que é a terceirização. A terceirização é falta de respeito, deixa no escuro tudo que eles fazem com orçamento, porque a terceirização não é só para profissionais, é para a parte de RH, é para a parte de gestão de orçamento, deixa a gente no escuro, deixa a gente sem voz e atormenta o nosso estado psicomental. Porque como que você pode melhorar no seu tratamento sabendo que a qualquer momento você vai ficar desamparado, você não vai ter acolhimento? Existem uma falta de mais lugares de assistência. Eu estava tentando fazer um abaixo-assinado para que abrisse pelo menos mais 2 postos do CAPS, 2
na região do Butantã, porque a demanda está muito grande de pacientes e eles não estão querendo contratar profissionais concursados para impor uma terceirização. Só que não vai resolver só terceirizar, porque tem que ter mais locais também para o tratamento. São muitas pessoas precisando tratadamente e sendo desrespeitadas na cara larga. Você vai eu já fui em audiência pública, ontem eu participei, peraí que eu tenho déficit de atenção, eu só esqueci o nome, mas eu participei de um conselho sobre a gestão de orçamento da saúde primária, e o CAPS ele só pode ser, eu só posso expor todos esses problemas nesse conselho, porém ele não está assegurado. Ele é assistenciado pelo município, mas ele não é assegurado. Mas é onde eu poderia levar esse assunto. Então, na unidade de rede de ouvidoria da SUS, Coordenadoria Regional de Saúde da Oeste, da Zona Oeste, eu fui pedir uma ajuda para fazer um abaixo-assinado, para não terceirização e para abertura de pelo menos mais 2 postos e para contratação de concursados, não a terceirização. Porque eu pude observar com os meus próprios olhos como os profissionais terceirizados são extremamente desrespeitados, pressionados. Eu pude acompanhar vendo outros pacientes que eu interagi no SECO do Parque da Previdência e eu só vou concluir, só para concluir meu raciocínio. E eu pude ver mediações, diferentes da mediação que eu estou aqui na frente, onde pessoas profissionais que são terceirizados estão levando pacientes que não estão preparados ainda para interagir no processo terapêutico, porque eles estão, sim, nas ruas, como eles estavam falando, sem o licenciamento correto, sem aquele amparo, e estão entorpecidos. E estão sofrendo por preconceitos por estarem na pressão dos profissionais terceirizados de demonstrar números, sendo jogados às traças no processo terapêuticos e, inclusive, sofrendo preconceito porque eles estão entorpecidos e não dá mais para aceitar, isso é desrespeito. Eu aqui estou pedindo socorro porque faz 3 anos que eu estou pedindo socorro sem o meu direito de ser humano. Tiraram a minha guarda com eu fazendo o tratamento psicológico corretamente e ninguém consegue me ajudar. O Estado não quer assumir o erro e tudo que eu faço, nada funciona, nada ajuda. É um pedido de socorro. Não é só uma pergunta. Todas as vidas merecem respeito. Essa é a realidade. Porque não tem limite. Eu investiguei bastante. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Me chamo Anderson Pussetti, sou agente social do consultório na rua, da região sul. Eu quero parabenizar a mesa aqui presente, mas uma questão que fica ali no meu ponto de vista, das casas terapêuticas, das SCPs, ali via a parte do Ciresp / Cross, há uma dificuldade da garantia de direito ali, que tem pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social para conseguir estar sendo contemplado nessa questão da parte que pela Cross tem que ser muitas das vezes pela parte do CPF. Temos pessoas que estão em situação de rua com problemas judiciais, da qual tem aquela dificuldade de conseguir estar tirando a documentação para que venha, através disso, ter o seu direito garantido para a implementação da regulação. Aí já temos essa dificuldade. Também aí necessitamos, sim, no trabalho continuado, numa educação permanente para vir do trabalho biopsicossocial, para trabalhar com a saúde mental, porém com recorte, com limitação de verbas, com limitação de espaço, e também aí a parte de necessidade de trabalho de equipamento, não somente da parte da saúde ou da assistência, que é fácil falar saúde e assistência, mas a gente fala de trabalho híbrido
que vai para além da assistência, vai para além da saúde, como também trabalho, a parte da moradia, da educação, que tem pessoas que querem essa oportunidade, mas precisa do trabalho. Do trabalho precisa da educação. Da educação, por muitas das vezes, precisa da moradia. Que sem a garantia da moradia, do endereço fixo, que por muitos lugares ali tem o endereço de um centro de acolhida, por mais que a gente saiba que é dificultoso, é trabalhoso, ali algumas empresas, não vou falar da Bompara que eu trabalho, mas já passei pela situação de rua e tem empresas sim que tem aquele olhar discriminatório com as pessoas por causa que são marginalizadas e são discriminadas pela mídia. Que toda pessoa em extrema vulnerabilidade social é usuário de substância psicoativa, é etilista ou é pessoa que vem do sistema prisional. Muito obrigado. Quer começar, Leon? Você precisa sair? Na verdade, eu quase me despedir só reforçando, acho que foi muito feliz as falas de vocês três, né? Colocaram a questão dos direitos, e hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, como fundamental. Eu acho que a transformação que a gente conseguiu numa política como é a política de saúde mental no Brasil, ela se deu porque ela nasceu de um movimento que surge da redemocratização, ou seja, um momento político marcado pela busca da recuperação de direitos humanos, e a partir daí de direitos civis, direitos sociais, e conseguiu gerar a transformação que gerou, com todas as dificuldades, com os percalços do caminho, né? Mas acho que nós temos que manter essa direção e esse apoio, né, em colocar a questão dos direitos como um eixo central nas transformações das políticas sociais. Não abandonar isso nunca. É claro que a gente tem que trabalhar as práticas, as evidências científicas também, mas nós não vamos precisar demonstrar com evidências científicas que democracia e direitos humanos são a melhor solução possível para a humanidade. Nós não vamos chegar nesse ponto, né? Nós estamos partindo desse ponto. Então vamos continuar partindo desse ponto e a partir daí construindo as práticas que serão necessárias. Vocês deram vários exemplos, né? Tem vários temas. Tem um tema que é o tema das mulheres que perdem a guarda de filhos. Duas pessoas falaram isso hoje. É insuportável para um homem psiquiatra ouvir essas histórias. As mulheres barraqueiras, mais barraqueiras, com a justiça do barraqueiro, no sangue que eu vi na minha vida, são as mulheres que perderam guarda de filho. Então, talvez elas sejam as pessoas que vão nos ajudar a mudar essa situação. Obrigado. Bom dia. Só fazendo um esclarecimento em relação ao Timothy que tinha trazido a necessidade de condutas éticas, nós observamos que às vezes, se não houver alguma conduta padronizada através de um projeto terapêutico singular que traga projetos de vida para com os pacientes, em conjunto com os pacientes, nós temos às vezes vieses, né, no atendimento na ponta. Então eu acho que o instrumento do projeto terapêutico singular e até mesmo outros instrumentos que é utilizado na assistência social, acredito que daria para padronizar essa conduta do paciente. Em relação ao que foi trazido pela Cláudia, eu lembrei muito do que a gente discute na Clínica de Direitos Humanos lá no Largo São Francisco, com a professora Eunice, que ela tem um projeto em relação a direitos reprodutivos que são ceifados da pessoa com transtorno de substância ou com transtornos mentais. Então depois eu posso fazer contato com a Comissão da Igualdade Racial e também da pessoa com deficiência do OAB para poder auxiliá-la. Sobre a questão que o Anderson trouxe, as barreiras de acesso, elas são efetivamente um grande problema que nós temos nos níveis terciários, através da regulação, através do Ciresp, mas também há espaços como, por exemplo, construções de ações com a assessoria pública para aquelas pessoas que são
saídas do sistema penitenciário que pode ser uma dos desdobramentos. Me lembrei um pouco a respeito de uma qualificação recentemente que teve na Secretaria da Atenção Penitenciária sobre o caminho para acesso daquela população que tem comorbidade psíquica, que tem doença psíquica ou transtorno por substância. Quais são a capacitação que eles estão dando? A SAP está prevendo uma qualificação de educação permanente, a Secretaria da Administração Penitenciária, para poder fazer encaminhamentos qualificados no pós-soltura. Isso é um movimento que já está acontecendo. E o HC está contribuindo através no parte de educação permanente para poder fazer a qualificação dos 167 penitenciárias através de telesaúde. Respondendo aqui o que o Timothy trouxe, né, como garantir a questão ética, eu acho que isso vai muito da formação profissional, da cultura deste profissional, porque quando a gente se forma em todas as áreas, nós fazemos um juramento, né? E a ética, ela é do profissional, da pessoa. É lógico que a instituição, a gente busca o tempo todo a formação, a capacitação e principalmente a identidade daquele profissional com o trabalho, com as pessoas em situação de rua. Nós temos uma rotatividade até grande, né? A Kátia sabe disso, ela já teve na gestão, já esteve com a gente trabalhando, já esteve na secretaria. Existe uma rotatividade grande dos profissionais, porque as pessoas não se identificam, não conseguem ter identidade e aí foge dessa questão ética. Mas eu vejo que é muito mais pessoal do profissional, né, do que é algo que a instituição possa fazer. Porque eu acredito muito nesses 21 anos de trabalho que você pode, trabalhar, você pode ensinar, você pode ajudar quem não tem a técnica, como nós temos aí muitos agentes que vieram da situação de rua, então nós temos que ensinar, nós temos que ter a paciência, a gente tem que olhar para o projeto de vida, a gente tem que fomentar nele esse desejo. Mas o técnico, ele veio da universidade, ele foi preparado, ele escolheu aquela profissão. Então ele tem que fazer aquilo com muita ética, muita clareza e muita transparência. É lógico que a instituição tem que formar, capacitar, mas tem que vir dele. Porque mau caráter a gente tem em todo lugar, né? Independente de onde que ele esteja. Se ele esteja trabalhando para o governo estatutário ou para uma empresa terceirizada. E já respondendo o que a Cláudia trouxe, exatamente isso, Cláudia. Eu já fui funcionária pública e eu pedi exoneração para trabalhar num consultório na rua, numa instituição, e onde eu trabalho há 21 anos, é uma instituição muito séria, e eu não trocaria a instituição que eu trabalho para trabalhar como estatutária para a prefeitura ou para o governo ou para qualquer outro. Já tive convites e não fui, né? E quem trabalha sabe que também não é fácil, não é o fato de você ser um estatutário, ter um hospital gerido pela prefeitura ou pelo governo, é a garantia do bom atendimento, porque ali atrás tem um outro profissional. Eu sempre costumo falar que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, mas ele não funciona em todos os lugares. E no mesmo lugar, ele funciona de várias formas, porque existem as pessoas por trás do SUS, né? Recentemente, teve a mãe de um colega nosso que faleceu porque os profissionais omitiram o cuidado. Ela não precisava ter acontecido o que aconteceu. Então, houve uma omissão, houve uma piora do quadro e ela veio a óbito. E não era uma empresa terceirizada, que eu falo que nem a gente nem chama de empresa terceirizada. Nós chamamos de parceiros, porque nós somos parceiros da saúde. Então, eu acho que tem instituições que a gente fala, tem instituições filantrópicas, como aqui eu trabalho, mas a gente sabe que tem muita instituição filantrópica, né? E aí, essas filantrópicas, elas têm que ser retiradas, sabe? Porque elas não podem representar o povo, elas não podem estar acompanhando o povo. E encerrando essa parte, para não esquecer, é aquilo que eu falei, né?
A instituição, quando tem profissionais engajados, eles não cumprem a tarefa das 40 horas semanais, eles vão muito além. Né? Isso independente deles serem estatutário ou estar dentro da instituição. Nós temos profissionais extremamente sérios e engajados e que fazem tudo, como o Leão, que trabalhou em diversas organizações, hoje trabalha numa organização social como eu, e que é extremamente engajado naquilo que faz. Por quê? Porque a gente ama o que faz, acredita no que faz e tem identidade para isso. Então, a gente não pode rotular porque é terceirizado. De repente, esses dois CAPs, se vier de uma instituição séria e comprometida, ela vai fazer um excelente trabalho. E, às vezes, muito mais do que você também institucionalizar para dentro de um local onde só tem pessoas estatutárias, mas tem pessoas, às vezes, que estão cansadas, que estão de saco cheio, né? Recentemente, eu fui no hospital para defender um paciente nosso, e a pessoa que estava lá, o profissional que era da ouvidoria, que era um estatutário, ela falou para mim assim: menina, eu não gosto de fazer o que eu faço, eu não concordo com que a gente às vezes tem que dizer não, mas eu fui colocada aqui. Eu falei: qual que é a tua formação? Eu sou fisioterapeuta, mas eu nunca consegui entrar na área. Aí eu vim aqui e parei na ouvidoria. Olha a tristeza aqui. É que no caso, na minha região, não é igual a do Leão, não é a pilantra mesmo, que eles... Então, mas aí, às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, e a gente tem que olhar para o profissional, para o serviço. A gente exige um bom serviço, um bom profissional e ter o serviço, mas que eles sejam de qualidade. É isso que a população como você tem que fiscalizar, o serviço. Tá bom? Bom, gente, falando sobre a prática ética, né, do Timothy que trouxe a pergunta, isso é uma construção pessoal, mas também coletiva, né? Então, assim, as instituições, os espaços têm que propiciar esses momentos para que a gente possa trocar mesmo, né? A gente não vai desenvolver a ética em ninguém, mas a gente pode fomentar isso para que esse atendimento seja ético, para que esse profissional seja ético na relação com o munícipe e com o usuário. Vou ser bem rápida aqui porque a gente já extrapolou o tempo. Com relação a Cláudia, você tem que ser respeitada nas suas singularidades e seus direitos garantidos. Se isso te aconteceu de maneira atravessada, procure os órgãos de garantias de direito, Defensoria Pública, Ministério Público. Então, eu já estou sendo assistenciada e, inclusive, a minha defesa é do Estado, o 11 de agosto. É uma defesa inenarrável, ela tá tudo verdade, está esclarecendo toda a verdade, está sendo negligenciada pela visão do Ministério Público. Então quer dizer que o Estado mesmo está desrespeitando os profissionais do Estado, só porque é gratuito. E não é comigo que acontece isso não. Estou com muitas pessoas que tratam da mente ou estão em situação de rua ou sofrem marginalização na sociedade. Não dá mais para esconder, tentar ofuscar, é a pura verdade. Eu estou de saco cheio, você desculpa a emoção agora, mas todas as verdades estão expostas no auto do processo. Qualquer pessoa que tenha, não precisa ter feito direito, leia o meu processo, chora com tudo que está escrito. Porque foi retirada a minha guarda, eu estando trabalhando com mais de 12 anos de estabilidade de empregos, eu estando fazendo tratamento psicológico corretamente, eu estou sofrendo marginalização porque o Estado não quer assumir o erro. Mas, e essa é a minha forma de expressar. Eu estou sendo assistenciada, eu estou, mas para mim é muito triste ver mediações onde não é culpa da terceirizada ou dos profissionais terceirizados, são de mediadores negligentes, seguindo exemplos de lideranças negligentes, comercializando pacientes para demonstrar números para a prefeitura. E isso é inadmissível, porque eu estou vendo com meus próprios olhos. E com relação ao Anderson, que trouxe a questão das barreiras, né, do acesso e do atendimento, isso também, essa desconstrução, ela tem que ser contínua. Somos né? vidas, não somos de forma
que se tenha a proteção social e a garantia de direitos nesses serviços das políticas públicas setoriais. Gente, acho que a gente precisa, né, encerrando, eu acho que eu só anotei aqui, né, em relação ao Timothy Anderson, eu acho que a gente precisa estar o tempo todo munido de informações corretas, né, aquela pastinha, aquele documento que a gente tem que andar debaixo do braço. Então, quando a gente escutar, não dá pra gente marcar esses exames porque a pessoa não tem CPF, onde que tá escrito isso, né? Gentilmente questionar essas regras, essas leis. Quando a gente receber um e-mail, né, em relação a isso, vai lá no serviço. Aqui, quantas vezes o HC negou agendar exame, não vou agendar o exame dessa gestante, esse ultrassom, porque ela não tem exame. Vai lá conversar, às vezes a própria recepcionista, mas está escrito aqui no protocolo. Posso falar com uma outra pessoa para ver da onde vem essa informação? Não vem, alguém um dia falou, enfim, não sabe, aí você pega a lei, mostra a lei, é assim, né? E aí essas coisas às vezes, né, entram num fluxo do serviço que ninguém nunca questionou. Acho que é nossa responsabilidade, né, enquanto trabalhadores que trabalhamos com a rua, trazer a informação, mostrar documento, questionar essas práticas. A gente precisa o tempo todo questionar as práticas, né? Questionar as práticas e falar com aqueles trabalhadores, né? As pessoas em situação de rua, elas não têm que caber nos protocolos. A gente precisa olhar os protocolos para que eles sejam justamente questionados. A rua precisa estar dentro do serviço, seja qual for eles, né? Do modo que elas consigam entrar, é direito. A gente que precisa rever os nossos protocolos, dos nossos serviços, enfim, flexibilizar, né, e fazer a rua caber. Eu acho que é isso. A Georgia vai dizer pra gente que horas que a gente volta, quanto tempo de almoço temos. Muito obrigada. Não sei se vocês já fizeram os tchau. Se não fizeram, gente, falem tchau, boa tarde, é isso, gente. Boa tarde, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, muito obrigada.